Abra sua Bíblia comigo, lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 12. Abriram, amém? Não? Amém. Hoje pela manhã aconteceu um fato aqui muito interessante e eu vou voltar a falar porque foi muito. Eu estava preparando essa palavra durante essa semana e aí a palavra é uma palavra muito forte, né? E quando você vai dar uma palavra mais forte, você fica orando, pensando. E hoje pela manhã, quando o pastor Marcos subiu para começar a reunião da manhã, ele leu exatamente Hebreus 12, 28, que é o que nós vamos ler aqui, 28 e 29. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, o seguinte, né? Quantos livros tem a Bíblia? Quem sabe aqui? 66. Quantos livros do Novo Testamento, Wanderlei? 27. E quantos do Velho? Quantos? É só fazer conta, né? 66 menos 27, 39. Aí tá fácil. Agora, vamos aprofundar mais. Quantos capítulos tem a Bíblia? Esse número maior aí. Fala, Diogo, você que é um especialista em Bíblia. 1189 capítulos. 1189 capítulos. Então diga comigo, 1189. Irmão, está tudo aqui, ó. Quem fez livro inteiro? Quem não fez, sabe, né? Então, agora, quantos versículos tem a Bíblia? Agora, se você acertar isso mesmo, eu vou te dar um prêmio. Um prêmio é um carro, né? Chamado prêmio, né? Ninguém vai acertar. Tem 31.173 versículos. Só para ilustrar, a palavra não temas na Bíblia tem quantas vezes? 365. 365 vezes a palavra não temas. Porém, 31.173 versículos. Deixa eu te perguntar algo. Dentre 31 mil versículos, alguém começou uma reunião justamente no versículo que você preparou para ministrar. É coincidência? Nós combinamos, né? Você imagina isso? Presta atenção aqui, irmão. São 31 mil versículos. E dentre os 31 mil, ele selecionou dois, que são justamente os dois que Deus falou no meu coração para ministrar. Então, com certeza, diga para o teu irmão assim, com certeza Deus quer falar com você sobre esse texto. Então, diga para o outro assim, presta atenção, hein? Quem sabe é a última reunião que nós vamos estar aqui. E Jesus coloca, já pensou nisso? A última trombeta toca. Lá não vai faltar água, não vai chorar, não vai ter dor, não vai precisar pesquisar remédio para doença, né, irmãos? Glória a Deus, misericórdia, né? Vamos orar então. Obrigado, Deus, pela tua providência. Pai, não há coincidência, o Senhor é o Senhor do céu e da terra. Pai, dentre 31 mil coisas, versículos, Senhor, o Senhor escolhe dois, e desses dois o Senhor vai falar conosco. Então diga comigo, Espírito Santo, eu estou com meu coração aberto para ouvir a tua voz. Fala comigo em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino, o que, gente? Inabalável. É o único inabalável, o único reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Qual é a maneira que nós devemos servir a Deus que é agradável a Ele? Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, o escritor de Hebreus aqui, você sabe exatamente quem é, por isso que eu vou falar escritor de Hebreus, né? Ele fala nesse momento aqui sobre dois montes. Se você der uma olhadinha no capítulo como um todo, você vai ver que ele está falando sobre dois montes. Um monte é o monte Sinai e o outro é o monte Sião. A Bíblia, ela é repleta de significados, e Deus fala sobre, através desses símbolos,
ou desses significados também, amém? Quando ele fala sobre o monte Sinai, foi ali onde Moisés recebeu o quê? As leis, amém? Não? Foi aquele monte que fumegou, estremeceu, e Deus falou assim: se alguém encostar no monte, morre. Se um animal, né, encostar aqui, morre. Então foi aterrador ao ponto de Moisés dizer: eu estou aterrado, ou seja, eu estou assustado com essa situação toda, porque era muita coisa acontecendo, e ali Deus estabeleceu a sua lei. Mas ele fala assim: olha, eu tirei vocês desse monte e coloquei vocês sobre um outro monte, chamado Monte Sião. E Sião é a figura da igreja. Sião fala de Jerusalém, amém? Porque ela foi constituída sobre esse monte. E não é um monte, né? É uma sucessão. A gente estava lá em Israel, você, onde que é o monte Sião? Você é tudo aquilo lá, é um monte de coisa. Eu achei que era um monte, né? É uma tipo de uma cordilheira mesmo, uma coisa bem extensa, né? Mas ele está falando da igreja. E é por isso que quando ele fala sobre o monte Sião, lá no versículo 22, acompanha comigo, por favor. Mas ele fala assim: olha, eu tirei vocês do monte Sinai, porque vocês não conseguiriam cumprir toda a lei, mas tendes chegado ao monte Sião. E o monte Sião é o que? A cidade do Deus vivo. A Jerusalém, o que? Celestial. E há incontáveis ossos do que, gente? De anjos. Há anjos aqui, sim ou não? Sim. Quem aqui é como eu, que quando você vai viajar ou fazer um negócio, alguma coisa, fala assim: Deus, libera os anjos à minha frente. Quem faz isso? Você faz isso? Pode fazer, viu? Meu irmão, pode fazer que tem um anjo. Deus atende, Deus manda, Deus dá ordem aos anjos. Amém? Não? Eu pessoalmente creio que nós não podemos ordenar anjos. O Senhor que ordena os anjos. Nós pedimos a Ele e Ele que ordena os anjos. E ele diz assim: as hostes de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados dos céus. Amém? Não? Então diga assim: o meu nome está arrolado nos céus. Amém? O teu nome está escrito num livro chamado Livro da Vida. Quem pode dizer amém? Aleluia. Amém? Só por isso podia ir embora agora. Amém? Sair daqui feliz da vida, porque o teu nome está escrito no livro da vida, diz. E a Deus, o juiz de todos os espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o que? O mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então ele está falando isso do Monte Sião. Ele está dizendo: olha, não dá para ficar no Monte Sinai. Então Jesus vem e nos tira do Monte Sinai. Ele cumpre a lei, ele morre, aí institui-se uma nova aliança através do sangue de Jesus. Agora ele está dizendo assim: olha, gente, por isso recebemos nós um reino inabalável. Amém? Não? Amém. No versículo aqui, depois você vem em casa, no 27, ele está falando assim: que tudo que é abalável vai ser abalado e vai ser removido. Tudo vai ser removido. Mas há um reino que é inabalável, e nós pertencemos a este reino que é inabalável. Tudo, irmãos, vai ser abalado nesse mundo. O céu vai ser abalado, as estrelas vão ser abaladas, a lua, o sol vai ser abalado, tudo será abalado. Mas o reino de Deus é o que? Inabalável. E nós sejamos parte desse reino. E aí ele fala assim: então retenha a graça, porque a graça foi conquistada lá no Monte Sião. Não abra mão da graça, não viva na lei. Amém, querido? A lei não vai levar você para lugar algum, né? Ele fala lá, Paulo fala assim, escrevendo assim: não manuseis isso, não faça aquilo, precisa lavar a mão para isso, para aquilo, para aquilo. Jesus vem quebrando esses preceitos todos e dizendo: olha, não é o que contamina o homem, não é o que entra, não é o que sai, é o que fala, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E ele fala assim: retenha a graça, pela qual, através dessa graça e na graça de Deus, nós devemos servir a Deus de modo agradável. E se somos filhos de Deus, e se amamos a Deus, nós queremos servi-lo de forma o quê? Agradável. Quantos querem agradar a Deus? Irmãos, quando nós amamos alguém, nós queremos agradar a Deus. Aí não tem dia, não tem hora. Você lembra os casados que não estavam apaixonados? Não, bem, não dá para ver hoje. Não, mas quando quero que você chegue, meia-noite e meia, não, meia-noite e 20 eu estou lá para te ver. É assim.
Não, mas que hora que você vai sair? 5 horas, 4 e meia eu estou aí. Não tem hora. Porque a pessoa quer ficar perto e ama, né? Quando vai comprar um presente, aí faz até umas bobagens, porque comprar uma coisa muito cara, não tem dinheiro, e fica pagando 10 vezes, não tem dinheiro para dar o segundo presente, né? Aí chega no outro aniversário, não tem dinheiro, porque foi 12 prestações quase, passou tal, aquele negócio, né? A pessoa nem lembra mais, ele está pagando o presente, ele lembra, todo mês, né? Todo mês ele lembra do presente, mas a namorada não lembra mais não. Passou já, já gastou, já não usa mais. É assim ou não é, gente? Quando nós amamos, nós não esquecemos, amém? Quando nós amamos, nós queremos estar perto, sim ou não? Sim. Amém, Mateus? Amém, Mateus? Amém, lá é assim, né? Casamento quando vai ser logo, né? Interessante, é muito engraçado esse negócio de casamento, né? É engraçado. Você chega com um casal assim, né? Hoje mesmo eu abordei lá no CCF, um casalzinho, faz tempo que tá namorando, assim, e aí o casamento? O cara foi assim, e ela fica assim, dependendo dele, sempre assim esse negócio. Esse cara sempre desvia. Não, pastor, não estava ouvindo e não ouve essas coisas. O cara fica surdo com esses treinos, essas coisas. Porém, ele está dizendo aqui que para agradar a Deus nós podemos agradar. Servir a Deus de forma agradável é servi-lo com reverência e santo temor. Eu quero falar um pouquinho sobre essas duas coisas que parecem tão antigas, tão arcaicas. Falar em reverência, irmãos, nos dias de hoje. Você fala, meu Deus, não tem assunto mais moderno para você falar, não. Estava vendo um ministro tocar guitarra aqui, lá no meu tempo de igreja, quando uma guitarra entrava no templo, eu vi, porque eu gosto de guitarra, né? Então, aquela coisa legal, né? Que a guitarra, com a bateria, nem pensar, irmão, a bateria era uma abominação, do diabo a bateria, né? Hoje está aqui adorando, louvando a Deus, e assim por diante, né? Mas esse assunto é um assunto atual, amém? Nós aqui esquecemos de assuntos como esses. Quando a gente pensa em reverência, ele está falando aqui, reverência, segundo o livro de Hebreus, é olhar para baixo. Reverência é quando eu estou diante de alguém e eu encaro, eu desvio os olhos. Reverência fala de honra. Reverência fala de consideração. Reverência, aqui no livro de Hebreus, está falando sobre respeito. Irmãos, e parece que hoje nós estamos vivendo um tempo onde essas coisas parecem estar esquecidas. Honrar alguém, respeitar pessoas, são coisas que parece que ficou longe, né? E aí, mais interessante, eu estava aqui na reunião dos jovens, você vê que eu estou em todo lugar, estou conhecendo o Espírito Santo, né? Eu estava aqui na reunião dos jovens, e aí o pastor Rodrigo foi ministrar, abriu 2 Timóteo 3, eu disse, meu Deus, a palavra estava pronta? Eu falei, o que esse cara vai falar sobre Timóteo? Exatamente esse versículo que eu vou falar aqui agora. O dia que o pastor Marcos fala, o outro dia, eu falei, meu Deus, né? E ele estava dizendo sobre isso. Paulo, quando escreve aqui para Timóteo, ele está falando dos últimos dias. E ele está falando assim, nos últimos dias serão tempos difíceis. E aí eu selecionei algumas coisas que está muito ligado a essa irreverência de hoje. Os homens serão arrogantes, os homens serão blasfemadores, desobedientes aos pais. Será que está acontecendo isso? Tempos ingratos, irreverentes, falta reverência, desafeiçoados, implacáveis, ou seja, pessoas que desrespeitam as alianças, os pactos, pessoas hostis, caluniadores, cruéis, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Reverência é inclinar-se, é considerar o outro. Reverência é você submeter-se. Reverência me leva a obter o favor de Deus. É isso que ele está dizendo. Você quer o favor, a graça de Deus, então seja reverente. Eu gosto muito do cumprimento dos japoneses, né? Eles fazem assim um pro outro, né? Isso é reverência. Eu estou reverenciando. Queridos, nós temos que reverenciar a Deus, mas quando nós desrespeitamos uma pessoa, nós estamos sendo irreverentes contra Deus e contra a pessoa. Tudo que nós fazemos contra alguém, nós estamos fazendo contra o Senhor. Já falei isso, já preguei isso aqui várias vezes. Tudo que você fizer a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Aí a gente pensa assim, então se eu der um presente, como demos hoje para as crianças lá, né?
Por isso que a reunião está um pouco vazia, porque muitas pessoas que foram não aguentam vir para cá, de tanto que trabalharam, né? Acho que só a Sara está aqui. Quem trabalhou hoje está aqui? A Lucimara, tem 3 trabalharam, estão aqui 3, né? Dos mais de 80 que tiveram lá, os 3 moicanos aí, né? Que vieram para cá. E mais a netinha que deve estar dormindo, não aguenta, né? Está não dormindo, não? Está lá na escolinha? Puxa você não, meu filho. Tem lugares lascados. Reverência é considerar o outro. Amém? Por isso que Jesus fala assim, que nós devemos considerar o outro, de que forma? Superior a nós mesmos. Reverenciar. Amém? É considerar a pessoa. Quanta irreverência nós temos visto por aí, né? Quando nós reverenciamos alguém, nós reverenciamos o Senhor. A reverência, irmão, não é adoração, não é colocar a pessoa fora do lugar dela, mas é tratá-la como gente, como pessoa. Amém? E a Deus da mesma forma. Quantas pessoas, irmãos, sabe, uma vez eu fui lá na posse do presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, né? Era um amigo do pastor Márcio, e eu nunca vi uma reunião tão organizada, uma reverência. A presidente estava lá a pessoa que ia tomar posse, o antigo passando, tudo organizado, ninguém nem tossia, irmãos, não tem tossia. O pastor Rodrigo estava pregando aqui hoje, né, para os jovens aqui, ele falou assim: eu repreendo aqui toda incontinência urinária nesse lugar, em nome de Jesus, né? Não levante. Mas aí levantou os 2 abençoados lá no meio da palavra, mesmo ele pedindo, né? Mas quanta irreverência, irmãos. Quantas vezes nós estamos num culto, e aí o terceiro lugar toca, não é nada importante, é um amigo, é alguma coisa, nós quebramos aquele momento que Deus está falando, irreverentemente, e começamos a mandar esses negócios, essas mensagens, ou nós não estamos nem aí, estamos conversando, né? Eu estava atrás de 3 abençoados aqui, adolescentes, no culto do jovem, e os meninos não param, gente, não param, os meninos não param, parece uma angústia assim. Eu falei: meu Deus, eu falei assim: não, eles são adolescentes, eu fico quieto, sossego. Os meninos não param, mas se você perguntar para eles qual foi a palavra, é capaz de saber tudinho, porque os caras são antenados, eles estão pesquisando a coisa. Mas quanta irreverência. Quando o pai fala não, o filho fala: você não manda em mim. Já falou isso? Então vai pedir perdão para o pai. E se você é pai e falou isso para o teu pai, vai lá pedir perdão para ele. Morreu, pastor, escreve uma cartinha, coloca no túmulo lá, perdoa. Verdade, né? Não sei porque, não sei o que eu fiz, né? O que eu fiz de errado, meu filho fazendo isso comigo. Você fez? Pode ver que você fez, é que a gente esquece, né? Mas quando irreverência, essa questão de não prestar atenção. Eu fui para Angola, sabe, a gente está numa roda assim, aí daqui a pouco lá o idoso é o mais velho, né? Quando o mais velho fala, todo mundo cala, porque tem uma palavra de sabedoria, de experiência para passar para os mais novos. E reverência é quando nós maltratamos um policial, né? Nós não somos maltratados por eles, mas quando nós maltratamos uma autoridade, um professor, né? O professor não pode fazer mais nada, porque senão o aluno chega e espeta, enfia um negócio no professor, na autoridade. No meu tempo, o professor passava, você ficava quieto, nem mosquito andava na classe, todo mundo. O professor agora pode falar, aí todo mundo conversar. Agora não pode falar mais, todo mundo ficar quieto. Diga o que é: posso ir no banheiro, professor? Não. Não, normalmente podia, né? Estou brincando. Posso ir no banheiro? Aí podia ir no banheiro e voltar. Vai rápido, ó, você não perder aqui, tem coisa. E quanto nós aprendemos com essa reverência, de ouvir, de respeitar as pessoas, e quanto nós estamos perdendo por causa da irreverência. Amém? E é interessante que ele fala assim: devemos servir a Deus com reverência e o que? Santo temor. Amém? Queridos, lá não precisa ver não, em Provérbios 8, ele fala assim, que o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, quando eu temo a Deus, quando eu tenho esse santo temor, eu evito o pecado. Eu não quero aborrecer o meu Deus. E se eu peco, eu vou logo rapidinho acertar e não deixo para amanhã.
Mas em Provérbios 9 ele diz assim, que o temor do Senhor é o meio pelo qual nós obtemos sabedoria. Você fez uma faculdade, todo mundo tem um conhecimento mais ou menos nivelado, parecido, mas aquele que tem a Deus tem sabedoria, tem algo além. Amém? Não? Mas para ter sabedoria eu tenho que ter o quê? Temor de Deus. Amém? Amém, querido? Temor não é medo, mas é reverência a Ele. Eu quero falar rapidinho aqui sobre 4 coisas que está ligado à reverência. A primeira coisa está aí no versículo 25 do capítulo 12 de Hebreus. Vamos comigo aí, por favor. Pega aí a sua Bíblia. 12, 25 de Hebreus. Diz assim: tende cuidado. O que está dizendo aí? Presta atenção. Cuidado. Não recuseis ao que fala. Não jogue fora aquele que está falando. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. O que ele está dizendo aqui? Primeira coisa, que é relacionada à reverência: ouça aquilo que Deus está falando a você. Amém? Precisamos aprender a ouvir Deus. Esse dia, conversando com um jovem, ele disse para nós assim, estava eu e Jardim sentado assim: pastor, parece que os cristãos desaprenderam a ouvir a Deus. Por isso que há tanta gente indo atrás de profetas, porque ele não consegue ouvir Deus, então ele vai atrás do profeta. Não está errado, irmãos. O profeta é para falar da parte de Deus mesmo. Mas nós temos ouvidos espirituais, nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos pessoas que temem a Deus, que estão ao nosso lado, que nos amam, que são enviados pelo Espírito Santo para falar conosco. Nós temos a meditação diária, né? Dia 10 terminamos os nossos 40 dias de jejum e oração, não sei quem fez completo. Nós fizemos. Quanta coisa Deus falou conosco nesses 40 dias, quantas coisas, pérolas preciosas, que ali na presença do poderoso, do soberano, do Altíssimo, Ele falou comigo, falou com a Jardim, falou conosco, edificou a nossa vida, fortaleceu, tirou os nossos temores, curou a nossa alma, porque nós buscamos Ele. Amém? Isso está aberto a todos. Isso não é para pastor, pastora, não. É para qualquer pessoa que um dia entregou a vida para Jesus e quer ter um relacionamento com Ele. Amém? Não? Ouvir Deus, nós precisamos ter relacionamento com Ele. Discernir a voz de Deus, precisamos aprender a desenvolver relacionamento com Deus. Amém? Não? Nós conhecemos as pessoas quando nos relacionamos com elas. Conhecemos até o tique dela, o jeito dela, a maneira de andar. Amém? Não? Esse tempo atrás apareceu uma multa aqui no carro da igreja, e apareceu o nome do pastor Marcos na multa. Ele falou assim: não, essa multa não é minha, não. Eu falei assim: não, a cabeça lá, a cabeça do lado assim. Não tem jeito, irmão, até de costa a gente sabe quem você é, né? A gente conhece, né? Ele falou: capeta. Eu falei: não é capeta, você passou no vermelho. Ah, meu Deus. Eu estava lá, achando que é o diabo de olho vermelho, assim, tirou uma foto. Mas nós conhecemos quando nós andamos com as pessoas assim, ó, conhecemos o timbre da voz, conhecemos a expressão do rosto, conhecemos quando gosta e quando não gosta, né? E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus, mas depende de relacionamento. Ouvir a voz de Deus, afinar a nossa voz com a voz do Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, Ele está dizendo: cuidado, ouça a voz do Senhor. Há pessoas que já não ouvem mais a voz. Olha aqui para mim, olha, deixa eu falar algo, o Espírito falou comigo. Há pessoas que dizem assim: Deus não fala comigo mais. Você sabe por quê, irmãos? Que Deus não fala mais? Não é porque Deus não fala, é porque um dia Deus falou e a pessoa não quis ouvir, ou porque ela não discerniu a voz de Deus, ou porque ela ouviu e resolveu fazer do jeito dela. Há pessoas que pararam na vida, Deus está esperando elas voltarem lá naquele lugar para continuar falando com elas, porque elas decidiram não fazer aquilo que Deus tem de melhor para elas. Elas são fiéis a Deus, elas conhecem a Deus, elas têm um caráter, mas elas decidiram não ouvir aquele
e ficou parado ali. Isso aconteceu comigo. Um dia eu resolvi não ouvir. Deus falou comigo, eu não ouvi. Deus me deu uma direção, eu não fiz. Aí Deus chegou comigo. Tá bom, você não quer, então eu não falo com você mais. Aí na hora que eu vi que a coisa estava ficando xoxa, oca, meu coração frio, gélido, eu falei, Deus, então tem que voltar. Apocalipse fala, volta lá. O que é que o Senhor disse mesmo, Senhor? Ah, é isso, tá bom. Mesmo não querendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, então eu vou fazer. Aí Deus começa o quê? Falar de novo com você. Deus quer falar com você. É que nem um pai. O pai, ele fala com o filho, ele não faz. Fala, não faz, não faz. Fala, não faz, fala, não faz. Chega uma hora e você fala assim, fala com ele. Ele fala assim, eu falo, não me ouve, não vou falar mais. Está entendendo? Por que Deus para de falar às vezes? Não é nem pecado não, irmãos. No sentido de estar vivendo em pecado, é porque a pessoa não quis ouvir. Por isso que ele fala assim, cuidado. Cuidado. Deus está falando. Reverência é ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, eu não quero, não sinto paz, tal coisa, mas se o Senhor falou, eu vou fazer. Então o Senhor vai me dar graça para fazer. O teu Espírito vai me dar graça para fazer. E às vezes as pessoas estão aí frias, distantes de Deus, né? Quantas vezes eu comecei a sentir que o meu coração começou a esfriar. E eu falei, alguma coisa não está bem, porque Deus não é assim. Aí eu perguntei para Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou ficando assim? Aí Deus falou assim, sabe por quê? Porque eu falei com você aqui e você não fez o que eu mandei você fazer. Amém? Um dia, pedindo um conselho de uma pessoa que eu entendo que é um homem de Deus, eu contei uma situação para ele e ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai lá na pessoa lá e tal coisa e faz isso. Eu falei, mas não faço mesmo. Eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não faço. Por que eu fui fazer isso? Aí Deus parou de falar. Aí eu comecei a ficar gelado. Falei, Deus, o que está acontecendo comigo? Você foi buscar uma direção, eu dei a direção para você, você não quis, então você decide. Para o céu você vai, meu filho, mas agora você tem que tomar uma decisão. Aí eu fui lá e fiz exatamente o que foi me orientado. Aí sabe o que aconteceu? Deus voltou a falar comigo novamente. Amém? Não? Diga assim, não é do meu jeito, é do jeito dele. Em nome de Jesus. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui? Amém? Tem que ouvir, mas tem que obedecer. Segunda coisa, vai lá comigo agora em 2 Samuel capítulo 6. 2 Samuel 6, rapidinho. Versículo 5. Diz assim a palavra. Quem achou, diga amém? Amém. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante quem? O Senhor, com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiro, com símbolo. E estava lá o pastor Eugênio dançando na presença de Deus, abençoado, tocando violão, tocando faia, não sei o que é esse trem não, mas estava tocando, né? Harpa, tal, saltério, pandeiro. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu-os a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta o que, gente? Irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Segunda coisa, nós reverenciamos a Deus quando nós ouvimos a Deus e obedecemos, mas nós também reverenciamos o nosso procedimento. Amém? No temor que temos de tocar nas coisas sagradas, nas coisas de Deus. Irmãos, não há coisa mais sagrada, olha aqui para mim, não há coisa mais sagrada do teu corpo. Amém? O teu corpo é templo do Espírito Santo. É aí que o Espírito Santo reside. Por isso que foi inaugurado o Monte Sião, porque no Monte Sião o Espírito Santo desceu e entrou no seu coração. E você hoje é morada dele. Então você não pode fazer com o seu corpo o que você bem entende. E muitas vezes nós estamos fazendo que nem usar, nós estamos tocando naquilo que é sagrado, fazendo com aquilo que é sagrado o que nós não deveríamos fazer. Isso é muito sério, irmãos. Por isso que ele morreu. Por que ele morreu? Entendendo aqui o texto,
Porque Davi, quando ele se tornou rei de Israel, ele queria trazer a arca, mas ele quis trazer a arca do jeito dele, no método dele, ou no método dos filisteus, que haviam feito isso com a arca anteriormente. Não era o método de Deus. Mandou fazer um carro novo, mandou colocar lá o sujeito para dirigir o carro, e estava todo mundo feliz, e era uma festa tremenda, maravilhosa festa. Aí o boi tropeça, usar, opa, vai cair e morre, por causa da irreverência, porque não poderia ser tocado, porque a arca não era para ser levada em cima de carros, mas nos ombros dos homens, nos ombros dos levitas. Amém? Assim Deus mandou. Irmãos, a ordem de Deus é essa. Deus é amor, sim ou não? Amém. Deus é compaixão, sim ou não, irmãos? Sim. Deus é misericórdia. Sim. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de inúmeros perdão. Não tem conta o quanto que Deus nos perdoa, mas Deus, Ele tem a sua maneira de fazer as coisas, e Ele não vai abrir mão disso. No texto aqui diz que desgostou-se de Davi. Deus não está nem aí com o desgosto de Davi ou não. Ele não vai abrir mão da vontade dele, Ele não vai abrir mão do jeito dele. Esse homem foi sacrificado por uma irreverência, por uma maneira de vida errada, por uma maneira de comportamento errado. E nós muitas vezes estamos sendo penalizados porque estamos usando aquilo que é santo de forma irreverente, com filmes, em lugares que vamos, com aquilo que falamos, na maneira do nosso namoro, no noivado, na maneira como tratamos a esposa, o esposo. Estamos usando aquilo que é santo, que é o nosso corpo, que o Espírito Santo reside dentro dele, de forma inadequada, irreverentemente. Eu desconfio que muitas das enfermidades que temos é devido à nossa irreverência. Estava lá no cardiologista essa semana, e aí ele fez todos os exames. Olha, você está de parabéns, teu coração está bom, está tudo bom, maravilhoso, mas a sua condição física está mal, a coisa está feia do teu lado. Eu percebi mesmo, eu estava na esteira assim, que ele levantou a esteira e falou assim: eu vou morrer agora, tá? Aí ele falou assim: como é que está? Eu disse: não, estou morrendo. A coisa está feia do meu lado. Ele deu até o último lá. Aí depois ele disse: olha, a tua condição física, né? Eu me lembro quando o Paulinho foi no mesmo médico. Aí ele pegou assim, pegou os exames do Paulinho e falou assim: doutor, como é que eu estou? Você é uma pessoa de 70 anos, você está bom. Ainda bem que ele não falou comigo, né? Tem misericórdia de mim, mas a coisa está feia. Eu acho que era mais ou menos por aí, né? E aí ele disse assim: olha, pastor, é o seguinte, você ora todo dia? Eu oro. Eu falei: oro, claro, oro todo dia. Não porque eu sou pastor, porque sou filho de Deus, sou crente, né? Eu falei assim: então você fala o seguinte, vai orar, mas vai andar junto, né? Aí toma, né? Levou na cabeça, né? Tem que ouvir o que não sabe, né? Que já devia estar sendo feito há muito tempo. Irreverência, está cuidando, está desgastando o corpo. Amém? Esse dia Deus salvou o Maurício lá, passou pelo bico do corpo, né, Maurício? Quase que foi, né? Mas Jesus não terminou ainda o plano dele com o Maurício. Aí o Maurício tem que aprender algumas coisas, né, Maurício? Andar, não sei o que. Já fazia isso, né? Já corria, já, né? Mas olha, Deus salvou, porque o plano de Deus não terminou. Queridos, Deus nos deu um corpo, e é quantos corpos? Diga assim para o teu irmão: não vai reencarnar não, vou ficar cego, é um só. Amém? E nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Como usar as nossas mãos? A Bíblia diz assim: se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Esse dia alguém está perguntando para mim, para jardim: como é que vai? Arranca fora, né? Vai lá no médico, arranca a mão fora. Não, filho, isso é uma questão espiritual. Se você está pondo a mão onde não devia, ele está falando: é melhor você entrar no céu sem uma mão do que ir para o inferno com ela. Jesus estava dizendo isso. Se os teus olhos te fazem tropeçar, é interessante, no episódio anterior a esse aqui, né? Quando Eli acaba morrendo, porque a arca vai embora lá para os filisteus levam a arca da aliança embora, e lá o pessoal do Bet-Semes, isso, eles pegaram a arca, e 70 homens pegaram a arca e abriram a arca. Quando eles olharam dentro da arca, o que aconteceu? Morreu 70. Irreverência. Colocaram os olhos onde não deveriam colocar. A Bíblia diz assim lá em Mateus que os nossos olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso, mas se eles forem maus, o corpo estará em trevas. Amém?
o que nós fazemos com o nosso corpo, o que nós fazemos com os nossos olhos, para onde nós estamos olhando, irmãos. Deus sabe para onde você e eu olhamos. Deus sabe. Por isso nós temos que falar: Deus, tem misericórdia de mim, ajuda-me a glorificar o Senhor, a reverenciar o Senhor com o meu corpo. Amém? Eu não estou falando da atitude só, porque tem gente que está lá, parece que está reverente, mas o coração é irreverente. O coração está cheio de coisas ruins. O Deus quer um coração reverente, mas uma atitude reverente a Ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Existe um outro episódio, e aí ele fala nesse episódio sobre a questão da conduta de uma vida de verdade ou de mentira, né? E isso já não está mais no Velho Testamento, porque alguém pode falar: pastor, mas você só pegou o texto do Velho Testamento, começou em Hebreus, mas os exemplos é todo o Velho Testamento. Não, tem um exemplo no Novo Testamento, lá em Hebreus, lá em Atos. Em Atos capítulo 5 fala isso. Quando o pessoal estava dando os seus bens e vendendo os bens e colocando dinheiro aos pés dos apóstolos, e eles davam dinheiro, e eles supriam a necessidade das viúvas, dos pobres, dos necessitados, né? Barnabé fez isso, vendeu uma propriedade, pegou o dinheiro e colocou lá aos pés dos apóstolos. Isso foi usado para abençoar e beneficiar as pessoas. Mas aí chegou Ananias e Safira, e eles conversaram, venderam lá uma propriedade, diz a Bíblia, e eles falaram: vamos fazer o seguinte, bem, ó, vamos guardar metade a gente dá. E quando chegaram para dar, eles falaram: olha, nós vendemos uma propriedade, então aqui, ó. E o entendimento foi que eles estavam dando quanto? Todo o valor. E é a clareza do texto que fala isso. E diz a Bíblia que no mesmo instante, por causa dessa mentira, eles morreram ali, tanto ele como ela. Irreverência. E aí o texto fala assim, né? Pedro fala assim: ora, você não precisaria ter vendido. Se você tivesse ficado com a sua propriedade, é sua. Pronto, Deus abençoe. Mas a partir do momento em que você disse que estava dando isso de uma forma total, então não mintais contra a verdade. A irreverência nos leva à morte espiritual. Às vezes não é nem morte física, irmãos. Eu desconfio que algumas enfermidades vêm por causa da irreverência, uma questão minha, pessoal, mas leva à morte espiritual, com certeza. A irreverência nos distancia de Deus, e quando nós estamos distantes de Deus, nós vamos morrendo, perdendo a vida de Deus em nós. Amém? Aquele ramo que está ligado na videira, ele tem a seiva da videira, frutifica e floresce. Mas quando nós resolvemos a não se importar com a videira, nós nos tornamos um ramo fora da videira, e esse ramo vai secar, vai perder vida. E muitos estão secos porque estão vivendo tendo um comportamento irreverente. Que Deus nos ajude nessa noite. Amém? Lá em Hebreus, voltando em Hebreus, no capítulo 12, ele fala assim: então vocês têm que reter a graça. Não abra mão da graça de Deus. O que eu estou falando aqui, irmãos, isso não é lei não, isso é graça de Deus. Amém? Pela graça nós devemos reverenciar o Senhor. Pela graça nós devemos servir o Senhor de forma agradável, né? Nós devemos ter essa reverência, esse santo temor. Quando nós servimos a Deus dessa forma, nós receberemos dele muito mais do que nós imaginamos. Presta atenção aqui, estou terminando. Lá quando Davi, depois que ele entende que ele deveria levar a arca no ombro, ele se estabelece como rei de Israel. Davi se torna o maior rei de Israel e um dos reis mais ricos do mundo daquela época. Sabe por quê? Porque ele entendeu: nós vamos errar. Você um dia pode agir de forma irreverente contra o Senhor, através de alguém ou através de uma situação, mas nós temos que correr imediatamente e falar: Deus, me perdoe, mas eu quero dar a Ti toda a reverência que o Senhor merece, em nome de Jesus. E aí as bênçãos de Deus não cessam, a graça do Senhor permanece sobre nós, e nós servimos a Ele de forma agradável, e quando Deus se agrada de nós, Ele nos abençoa, sim ou não? Amém? É por isso que o escritor fala: como vocês devem viver e agradar ao Senhor, né? A graça e o favor de Deus está sobre nós, mas precisamos aprender a reverenciá-lo no que falamos, na maneira como agimos, como usamos nossos corpos, como no nosso procedimento, naquilo que fazemos, para quem fazemos e como fazemos. Vamos ficar em pé.
e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Há um tempo atrás, eu estava orando. Hoje eu não falei isso de manhã, mas o Espírito incomodou meu coração agora para falar. E colocando diante de Deus tantas coisas que às vezes a gente vê acontecendo no meio evangélico, no meio de líderes, no meio de pessoas que servem a Deus. E eu até coloquei: Deus, o que está acontecendo? E Deus, eu orei muito naquela manhã e abri a Bíblia e continuei lendo minha devocional. E aí veio esse versículo e agora Deus falou comigo, confirmando essa ministração de hoje. Está falando do rei. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês. Diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro da lei, cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro. E assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Elatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo, ele, porém, não lhes deu ouvidos. Irreverência contra a palavra de Deus. E hoje nós temos vivido isso, nós temos visto isso acontecer. E eu creio em nome de Jesus que Deus vai mudar. Deus vai levantar um povo que é dele. Deus vai levantar um povo que ama a lei, um povo em que não tem medo da verdade. Deus tem compromisso com a verdade. Deus tem compromisso com a palavra dele. E a palavra dele às vezes dói, fere, mas a palavra de Deus permanece. Então aqui fala que o rei, uma autoridade, pegou o livro, picou o livro da lei, e assim com maior reverência jogou no fogo. Os servos que estavam com ele não rasgaram as vestes, também não temeram, não tiveram referência nenhuma, porque estavam seguindo o rei. E ao passo que tinham 3 príncipes ali que avisaram o rei, mas aqui fala que o rei não lhes deu ouvido. A mente estava cauterizada. Mas Deus, em nome de Jesus, vai levantar o exército dele. Eu creio que Deus vai fazer isso e já está fazendo. Deus vai fazer distinção daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Aqueles que parecem que são, mas não são. Deus vai fazer. Eu creio nisso, meus irmãos. Eu creio porque nós temos visto Deus agindo em um momento que a gente não imagina. Deus vai fazer. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, por essa noite. Ajuda-nos, Pai, a reter a graça do Senhor, o favor do Senhor sobre nós. Queremos servi-lo, Pai, com reverência e santo temor. Ajuda-nos nisso. Lembramos, Pai, quando a Bíblia era copiada, todas as vezes em que o Teu nome era escrito a Deus, o Yahvé era escrito, eles lavavam as mãos, paravam, lavavam as mãos, trocavam a pena, e uma pena de ouro, e ele escreveu o Teu nome. Senhor Jesus, ajuda-nos a voltar ao início das coisas, a sermos livres como somos para adorar em todo lugar, em todos os momentos, mas, ó Deus, com reverência e santo temor. Talvez o Senhor parou de falar com alguns aqui, e há muito tempo você diz: Deus não fala comigo mais. Não é que Deus é mudo, é que Deus está esperando que você volte e você faça aquilo que Ele deseja, que é o melhor para você, para que Ele volte a falar e se revelar e se manifestar a você. É hora de perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, onde eu preciso voltar? Ele fala: volta, lembra-te
de onde você caiu, onde você resolveu fazer segundo a sua vontade, onde você resolveu a se rebelar e a não ouvir e a não considerar e caminhar muito mais com a sua maneira de pensar do que com a maneira de Deus. No momento em que você desprezou a voz de Deus, talvez pessoas já falaram com você. Deus sempre levanta pessoas. Ele fala no nosso coração, mas sempre vai levantar alguém para confirmar aquilo. Então é hora de voltar a Ele, em nome de Jesus, para que você possa ouvi-lo em nome de Jesus. Senhor Deus, nessa noite nós queremos também proceder de forma que agrada o teu coração. Livra-nos de tocar na arca do Senhor, ó Deus, de tratarmos as suas coisas da nossa maneira, como que nós somos o Senhor e o Senhor é o servo, nós mandamos, o Senhor obedece. Pai, não é assim que funciona. O Senhor é o Deus, é o governador, é o Senhor, é o Criador. Então o Senhor fala e nós obedecemos. Pai, cuida dos nossos olhos, para que não possamos colocar os nossos olhos irreverentemente em coisas que não agradam o teu coração. E ajuda-nos, Pai, a sermos transparentes, verdadeiros em tudo que falamos. Pai, dessa forma nós queremos reverentemente te adorar e te exaltar. Receba o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus.